Então vamos aí para a palavra do Senhor. Tem alguém lá? Tem? Vamos pegar a Bíblia. Pega a tua Bíblia, bota para gravar lá. E o tema é família, servindo a Deus em família. Agora é a segunda mensagem que nós vamos conversar sobre este assunto. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Pega aí a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia na carta aos Hebreus, o capítulo é o número 6, Hebreus 6, o versículo é o versículo 9 ao versículo 18. O tema é servindo a Deus em família. Diz assim a palavra de Papai Deus. Aqui você pode acompanhar. Versículo de número 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles, e o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta. Acabou? Acabou. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, poderoso, glorioso, maravilhoso, Senhor das nossas vidas, meu Deus, nós nos reunimos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir os Teus decretos, ouvir os Teus conselhos, ouvir a Tua palavra, e nós não iremos voltar para nossa casa sem Te ouvir, meu Deus, porque nós nos reunimos aqui, porque o Senhor está no nosso meio para falar com o Seu povo. Deus, paralisamos, Senhor, toda a nossa mente carnal, todo pensamento humano, tudo que se levantar contra estas verdades, nós paralisamos agora, levamos cativo a obediência da palavra, e o povo de Deus, digam todos, amém, amém, amém. Dá-lhe um aplauso, dá. Glórias a Deus. Família abençoada de Papai Deus, escolhidos, salvos, ungidos, abençoados, filhos de Deus, com certeza.
Se tem um tema que mais me deixa feliz de conversar com a igreja, é o tema de família. Porque eu conheço pessoas que são, ou pelo menos aparentam ser fogo puro. Você sabe o que é um fogo puro aí, que eles dizem por aí, né? Aquelas pessoas que pulam, gritam, que só vivem falando em línguas o tempo todo. Mas se você pode pular, gritar, saltar, falar em línguas o tempo todo, mas se você não tiver uma família, você é um fracassado. Se você tiver uma família esboroada, você é fracassado. Se você não tiver uma família unida e servindo a Deus de maneira familiar, você pode pular, gritar, cantar, sapatear, porque você vê muitos shows nas igrejas. Você vê muitas manifestações carnais como se parecendo manifestações espirituais. Porque, infelizmente, o povo que não conhece o seu Deus, ele é destruído. É isso que diz o profeta. Por isso que o próprio profeta, ele no capítulo 6 de Oséias 6:3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então existe, para o meu modo de ver a palavra de Deus, a família é algo que esteve no coração de Deus desde o princípio. Deus, quando criou o homem, logo depois criou o homem, depois criou uma mulher, ou seja, família, para ter comunhão, para viver juntos, para compartilhar juntos. Então, a nossa mensagem de hoje é servindo a Deus em família. Irmão, bota ali no versículo 10, por favor. Versículo 10. Olha o que ele disse aqui, no 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aqui ele está incentivando que a pessoa, pois servistes e ainda servis, porque há muita gente que começa bem, começa com fogo. Eu recebo pessoas aqui que chegam tão quentes que às vezes até me queimam. Eu tenho que sair de perto, porque me queima, porque o fogo é muito forte, mas só que é um fogo de palha. Sabe, você conhece fogo de palha? Você põe um monte de palha, você taca fogo, faz uma língua de fogo altíssima, mas logo em seguida o que vai acontecendo? Vai baixando, só fica aquela fumacinha. Isto é o chamado fogo de palha. Então, as pessoas começam. Paulo está dizendo que quando alguém serve a Deus, bota para trás, irmão, ele diz que Deus não fica esquecido. Se alguém faz alguma coisa pela obra dele, se envolve com as coisas dele, do reino dele, diz que ele não se esquece, ou seja, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então, por que eu coloquei servindo a Deus em família? Eu disse acho que foi na quinta-feira, eu usei o texto de Josué, quero voltar lá, porque de lá nós vamos seguir o restante da mensagem. Josué capítulo 24, Josué 24, antes de Juízes, é o último capítulo de Josué. Josué 24, os versículos, são 2 versículos, é o 14 e o versículo 15. Josué disse o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates é um rio, e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir a quem? Ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses
a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí termina, aí começa a fala de Josué. Terminando a fala, ele diz: eu e a minha casa temos um compromisso, nós vamos servir ao Senhor. Então Josué começa a falar algo que me chamou muita atenção, foi a posição do homem de Deus, um cabeça na família, sem machismo, sem grosseria, mas com autoridade. E ele disse: agora, pois, temei ao Senhor. Primeiro ele fala de um respeito, porque temer a Deus, eu procurei no dicionário, quer dizer respeitar ao Senhor, respeitar. Como é que eu respeito a Deus, pastor? Eu não vejo Deus. Como é que eu respeito Deus? Eu não vejo Deus. Deus nunca. Quem já viu Deus aqui? Levanta a mão, irmão. Ninguém. Então como é que eu vou respeitar alguém que eu não vejo? Mas você não o vê, mas você conhece a sua palavra. Você conhece a sua palavra. Então quando você respeita a palavra dele, você está respeitando a Deus. Ninguém que diz que respeita a Deus e desobedece a palavra é um grande mentiroso, é uma grande mentirosa. Porque respeitar a Deus, temer a Deus, é respeitar, é ter consideração por Deus, ou seja, pela sua ordem, pelos seus decretos. Então ele disse: temei ao Senhor, respeite ao Senhor. Depois ele vai dizer, na segunda fala dele, diz: com integridade. Essa palavra integridade quer dizer com decência. Temei ao Senhor com integridade, temei ao Senhor e serve a Ele com integridade, com honestidade. Essa palavra integridade quer dizer honestidade, decência, honradez, dignidade, inteireza, seriedade, respeitando. Então quando Josué diz: vamos temer ao Senhor e vamos servir ao Senhor. Então, se eu digo eu temo ao Senhor, então eu tenho que servir ao Senhor. De que maneira? Com decência. Com decência. Eu ouvi com todo respeito, não vai correndo, não sai correndo porque o que eu vou falar não. Eu ouvi um pastor, um pregador, que ele dizia o seguinte: você quer atrair, falando com as mulheres, né? Quando fala de integridade, com decência, você quer atrair quem para a sua vida? Ele disse assim: quando você se veste como uma prostituta, você sabe quem que você vai atrair? Só cafetão, bandido e vagabundo. Agora, quando você se veste como uma princesa, você vai atrair príncipes. Então eu achei muito interessante, porque às vezes a gente quer servir a Deus de qualquer maneira, sem decência, sem honestidade, somos desonestos com Deus. Pessoas que mentem descaradamente dentro das igrejas, e acham que não, só porque mentem, são desonestas, não têm um coração inteiro para com Deus, e estão ainda vivas, elas acham que Deus está brincando com elas, que Deus não existe. Muitas das vezes nós pensamos que Deus é Santo Antônio. Essa gente não faz nada para ninguém, nem te faz mal nem bem, nem Santo Antônio, nem São Jorge, nem São Judas Tadeu, nem Maria, nenhum santo nem te faz mal, nem te faz bem, porque todos eles já morreram. Nem morto, o morto não pode fazer nem o bem, nem o mal. Então às vezes nós igualamos o nosso Deus, que Josué está falando, tem que servir a Ele. Vocês foram tirados do Egito, da escravidão, para servir a Deus. Irmãos, eu fui tirado da maconha. Você não sabe, quem já usou drogas aqui? Só o irmão aqui. O irmão, quem já usou drogas sabe como é difícil sair dessa desgraça. Bebidas, o usuário de bebidas alcoólicas, de ficar bêbado. Cadê? Você sabe que isto é difícil sair. Ninguém sai. Então quando ele diz,
temei ao Senhor e servi-o, porque agora Ele me libertou, e agora Ele quer que eu não seja mais escravo daquilo lá, mas que eu seja agora servo de Deus. Só mudamos de mão do Senhor, agora nós temos um Senhor bom. Então eu estava lá, preso na droga, preso na cocaína, na maconha, na cachaça, na prostituição, na mentira, no roubo, nos assaltos. Estava eu lá preso. Então Deus me libertou, e agora Ele me chama para servir. Josué fala para a família dele, para o povo, né? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Como é que eu vou servir ao Senhor? De que maneira? De quem? Com integridade, com decência, com honestidade. A palavra integridade, sinônimos: decência, honestidade, dignidade, inteireza de coração. O nosso coração tem que ser de Deus. Você não tem que estar aqui, que hora que o jogo vai terminar? Será que vai dar tempo de chegar em casa? Oh, meu Deus, eu tenho que ir para casa. Irmão, você está aqui pensando na sua casa, não deveria nem ter chegado aqui. Não deveria vir para cá. Porque você tem que se entregar ao Senhor. Deus está falando com o seu povo. Deus quer os seus servos com decência. Deus quer servo honesto. Deus quer servo inteiro. Deus quer servo que tenha dignidade. Oh, já vai a fofoqueira, já vai a linguaruda, já vai o fofoqueiro. Essa é a fama que a maioria dos crentes tem por aí. Já vai o intriguento, já vai a fofoqueira que não sai das esquinas, não sai dos muros, puxa a cadeirinha, põe no portão e fica 5, 6 horas no portão, olhando a vida dos outros. E depois vai para as igrejas pular, saltar, rebolar e, sabe, dizer: eis que Deus está falando. Irmãos, eu não recebo isso. Eu não recebo isso. Para mim isso é tudo mentira, e eu já desmascarei umas meia dúzia desses línguas estranhas. É estranha mesmo, nem Deus conhece essas línguas. É muito estranho. Então, quando Josué diz: olha, temei ao Senhor. Temer, respeite o Senhor. Tenha consideração. Não é ter medo de Deus. Temer não é ter medo. Deus não quer um relacionamento comigo, contigo, de medo. Eu tive um pai que trouxe medo para mim. Meu pai era assustador. Para você ter uma ideia, uma vez ele ia caçar, começava a dar esses trovão que dá à noite, de madrugada, ele começava a chover de madrugada, de relâmpago, e ele ia para a rua para caçar rã. Quem sabe o que é rã? De 1h pouca da manhã, e saía, ia para a rua caçar rã, e chegava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, batia na porta, cada dedo dele tinha uma rã presa assim, jogava dentro de casa as rãs, dentro de casa as rãs pulava. Então era um homem perigoso. Tinha dia que ele chegava com um facão na mão assim, minha mãe abria a porta, minha porta da casa da minha mãe era aquelas portas antigas, abria embaixo, abria em cima de madeira, né? Quem lembra dessa? Dom Pedro II morou numa dessas. Então puxa embaixo, puxa. Aí quando ela abriu a parte de cima, está aquele homem com a faca assim, ela meteu a mão, cortou a mão dela. Então você vê, então eu fui criado num ambiente assim, de medo. O meu pai, eu não tinha respeito, eu tinha medo. Muitos pais, os filhos têm medo dele. Mas quando os filhos têm medo enquanto eles são pequenos. Depois eles vão crescendo, vão ficando fortinhos, né? E aí acabou o medo. Se acaba o medo, acabou o pai. Então, Deus não quer um relacionamento que eu tenha com Deus com medo de Deus me matar. Se eu fizer isso, Deus vai me matar. Se eu fizer isso, Deus vai tirar o meu nome do livro da vida. Se eu fizer isso, Deus vai me excomungar. Se eu fizer isso, Deus vai me amaldiçoar. Não é esse relacionamento que Deus quer comigo, nem com você. Então, quando ele diz temei, não é ter medo. Não é ter medo, é você respeitar. É você considerar o que ele está dizendo. Se ele está dizendo, vai para lá, vai para lá. Se ele está dizendo, fica aqui, fica aqui. Se ele está dizendo, vai orar, vai orar. Se ele está dizendo, vá trabalhar, vá trabalhar. Se ele está falando com você, considere a palavra dele. Então ele continua dizendo, com integridade, ou seja, decência, honestidade, honradez, dignidade, inteireza e seriedade, e respeitando.
Então ele vai na frente aqui, depois vem fidelidade. E com fidelidade. Fidelidade quer dizer lealdade, constância. Todo cristão fiel, ele é constante. Não tem. Você leu comigo em Hebreus que Deus não se esquece daqueles que serviram e continuam servindo. Então não é serviu no passado. No começo, pastor, o senhor podia contar, sabe, era uma benção, agora já não estou servindo mais. Então essa gente não tem que acordar para voltar a servir a Deus, para voltar a servir junto com a sua família, servir ao Senhor. Então, agora você vai comigo lá para Hebreus de novo. Põe lá, irmão querido, Hebreus 6. Hebreus 6, o versículo é o 10. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que é servir? É cumprir determinados deveres e funções. Servir quer dizer prestar um serviço. Servir quer dizer ter utilidade, ser útil, dedicar a sua vida, oferecer algo, servir, fornecer, ser útil, ter utilidade. Então eu sirvo a Deus. Vocês serviu e ainda servem, então vocês têm que ser útil para Deus. Qual é o conselho do apóstolo Paulo deu ao seu filho Timóteo? 2 de Timóteo, capítulo 2, Paulo aconselhando Timóteo, capítulo 2, 2 de Timóteo 2, ele disse assim, no versículo 24, ora é necessário, não é facultativo, irmão, é necessário que o servo de quem? Do Senhor, não viva como? Então não existe dizendo alguém que diz, eu sou servo do Senhor e é um Zé encrenca, irmão. Aí de novo vai para o gabinete do pastor, de novo aquele casal, de novo aquele povo, de novo aquele irmão, de novo. É necessário que o servo de quem? Não viva, diga não viva como? A contender. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser como? Brando. Com quem? Com todos. Apto para quê? Para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então diz que o servo do Senhor, ele não pode ser um crenqueiro, nem uma encrenqueira. Mas o que você vê nas igrejas, irmão? Você que já rodou tantas as igrejas, quantos encrenqueiros você já conheceu nas igrejas? Aqui é difícil você achar, você sabe que aqui o pau quebra, quem sabe disso? Você sabe que você tem um pastor que eu tenho igual aquela centopeia, eu tenho um monte de olhos que ficam olhando tudo, porque eu tenho um compromisso, irmão, de apresentar uma igreja pura,
Eu não estou treinando gladiadores para se gladiarem entre si, para se disputar, para ficar a igreja é disputas. As pessoas se pegam, é uma contenda, é contenda dentro de casa, é contenda no trabalho, é contenda na igreja, quem tem contenda na igreja, tem contenda em casa, tem contenda em tudo quanto é lugar. Então, se a pessoa diz, eu sou servo de Deus, tu és servo de Deus? Sim, prova. Como? Não viva como? Vamos, igreja? Quem é servo de Deus não pode viver como? Qualquer coisa é uma briga. Qualquer coisa, não pode nem brincar. Tem uns que não podem nem brincar, se brincar já tem briga. Não vou mais para a igreja porque o pastor falou, ele disse. É gente que dorme no formigueiro, né? Quando a pessoa dorme no formigueiro é terrível, não tem como curar gente que dorme no formigueiro, e eu não vou ficar tirando formiga de ninguém, não vou ficar não. Se a palavra de Deus não limpar, não sou eu que vou limpar, é a palavra que tem que limpar. Olha Paulo também falando para a igreja de Roma, em Romanos 12, estou te dizendo sobre servindo a Deus em família, sendo servo. Romanos 12, o capítulo é 12, o versículo, vamos ler do 9 ao 12. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Amor de hipocrisia é amor de religioso. Toda pessoa que é religioso, ele é hipócrita. Ele esconde a sua verdadeira vida. Às vezes atrás de uma roupa, às vezes atrás de um cabelo, às vezes atrás de qualquer coisa, ele se esconde. Então diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remisso, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor, como? Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Volte lá, irmão, para o 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervoroso de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Agora você pensa aí, deixa eu passar mais uma passagem, para me colocar você dentro dessa mensagem, a tua família dentro dessa mensagem. 1 Coríntios 15, versículo 50, 57 e 58. Diz o apóstolo São Paulo: graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Tá, pulou, irmão? Isso. Portanto, meus amados irmãos, sede como? Firmes. Sede de que maneira? Inabaláveis. Sempre abundante aonde? Na obra do Senhor. Sabendo que, aonde? No Senhor, o vosso trabalho tem recompensa, não é em vão. Ou seja, quando eu sirvo ao Senhor, tem recompensa. Irmãos, toda pessoa, você lembra de Josué? Nós lemos Josué. Você lembra de Josué que ele chega, depois de ter passado 40 anos, ele com 40, depois com 80 anos, ele chega ao povo, ele diz que ele estava com a mesma força de 40 anos atrás. Sabe por quê? Porque ele servia quem? A Deus. As pessoas que se servem, ou seja, eu sou salvo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu não quero congregar, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o piquenique, eu quero ir para o tibum, eu quero. Irmão, pode, ninguém é obrigado a estar aqui. Aqui o lugar não é obrigação, aqui é os membros, é como aquele desenho do Transforme. Quem já viu o Transforme? Que vai montando e monta e vira um robô, depois vira um avião, então que as peças vão se juntando. Esse lugar aqui nós nos chamamos de membros de um corpo. Então, para estar aqui, eu tenho que pensar, eu sou membro de um corpo. Se eu sou membro de um corpo, eu sou útil, não sei o que eu sou. Então, se eu estou no corpo para servir a quem?
ao corpo. Toda parte do meu corpo, do teu corpo, ela serve para quem? Para o corpo. Então o corpo é servido pelos membros. Você nunca vai ver um braço, fala, hoje eu não vou mexer. Nunca, porque a cabeça manda o braço mexer, então o braço mexe. E quem é a cabeça no corpo? É Cristo. Então quando Cristo manda, o corpo vai, obedece. Então se você é membro desse corpo, aqui é o teu lugar. Aqui é teu lugar. Aqui eu digo, congregando, né, irmão? Congregando. Colossenses 3. Colossenses 3. Versículo de número 18. Colossenses 3. Vamos ler do 18 ao 25. Esposas. Tem alguma esposa aqui dentro hoje? Tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Se você é uma serva de Deus, você entende isto. Maridos, servos, amai a vossa esposa e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é que estás servindo. Então quando você está aqui dentro, você não está servindo ao Pedro Inácio. Eu vou fazer um negócio para o pastor. Se você está fazendo alguma coisa para cá, você não está fazendo para mim, você está fazendo para o Senhor. Que é, esse lugar aqui não é meu, tem minha casa lá em Bento Ribeiro. Isso aqui é para a gente se reunir aqui, para a gente louvar a Deus, para a gente conversar, para a gente estudar a palavra, para a gente orar uns pelos outros, mas não é meu. Então quando você faz, diz que estás a Cristo, o Senhor é que estás servindo. Esse é o versículo 24. Agora vamos colocar tudo essas palavras que nós lemos sobre servir a Deus em família. Você imagine, diz lá o Antigo Testamento, diz que Amós, que não andariam duas pessoas juntas se elas não tivessem o quê? Acordo. Então hoje você vê muitas famílias sem nenhum acordo, irmão. É um puxa para cá, sabe aquelas brincadeiras que a gente que tem mais de 50 anos brincávamos, né? Aquela pega a corda na ponta, meia dúzia de gordinho para cá e meia dúzia de magrinho para o lado de lá e ficava os gordinhos arrastando os magrinhos. Você lembra disso? Quem lembra? Sempre era assim, né? Os mais fortes, tudo se colocava de um lado, a gente pequenininho saia sendo arrastado por eles. Então a casa assim, que parece uma guerra, um cabo de guerra, né? Puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Então eu estou falando de servir a Deus em família. Eu dei graças a Deus na primeira mensagem de quinta-feira sobre este assunto, pela vida da minha esposa. Porque eu era um tonto. Eu era um drogado, eu era um maluco, eu era uma pessoa perturbada, sem nenhum juízo. Então Deus não poderia colocar uma pessoa igual, ou pior do que eu, nunca. Então Deus coloca uma pessoa na minha vida para me trazer a realidade. Ela não sabe, mas se ela soubesse a importância que ela foi lá atrás, até hoje é importante, mas lá atrás,
pelas atitudes, pelas coisas que ela me dizia, na hora que eu decido drogas ou eu decido família, ou eu fico com família ou eu fico com droga, ou eu vou servir a Deus ou vou servir ao diabo. Então tem mulheres que seguem o marido, meu marido agora voltou a beber, eu não queria, mas eu tenho que acompanhar meu marido, vou beber também. Você não é obrigado a beber, porque o seu marido está bebendo. Deixa ele apodrecer o fígado dele, depois que ele vai pedir um pedaço do teu fígado para fazer a cirurgia, você não dá não, deixa ele sem o fígado. Entendeu, abençoada? Então quando você pensa servir a Deus em família, só o Espírito que faz isso. Não tem como nós servirmos a Deus em família, sem o Espírito. Eu quero usar uma palavra que eu terminei o culto hoje pela manhã, dizendo o seguinte: não, se você quer ser um servo de Deus verdadeiro, ou uma serva, não dê nada que a sua carne quer. Não dê a ela. Você quer começar a vencer a carne? Eu sei que você perde, eu perco, que a carne ganha de vez em quando. Quando eu levantei daqui no sábado, que a gente estava aqui orando de 17 horas até as 18 horas, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: Pedro, não dê à sua carne o que ela quer, o que ela gosta. Tudo que ela gosta começa a castigar ela. Hoje eu até contei pela manhã, hoje pela manhã eu estava lá no quarto e minha esposa gritou: vai querer tomar o que? Chá ou vai querer tomar iogurte? Eu falei: chá, sem açúcar, porque iogurte é muito gostoso e a minha carne gosta mais de iogurte do que chá. Então eu vou castigar, vou começar a... Então, por esses pequenos atos, você começa a castigar ela, a colocá-la no lugar dela. Você não dá para ela: olha, você quer uma banana ou quer uma taça de sorvete de chocolate? O que é que você quer? Banana. Você não é macaco nem nada, fica de gracinha, mentira. Você quer uma taça de chocolate, você não quer nem uma taça, você quer logo aquele pote. É ou não é, irmão? Ele gosta de senta aquele pote, aquela gordura saturada, oxigenada, a melhor gordura que tem para estragar com o nosso corpo, irmão. Mas é uma delícia. A gente passa no mercado e vê aqueles potes de sorvete, não tem quem não queira cair, porque é caro, a gente tem que passar fora de longe, porque é caro. A carne gosta daquilo ali, e ela sabe que vai matar. Quem sabe que o sorvete mata, irmão? Só a irmã que sabe. Aí a gente fala assim: um tiro também, a gente morre com um tiro. Eu sei que a gente morre com um tiro, o sorvete mata. Eu estou falando de coisas que a carne quer, que a carne gosta. Temos que começar a dizer não para ela. Começa com as pequenas coisas. Hoje estou de folga, hoje eu vou ver filme o dia todo. A carne gosta. Gosta ou não gosta? Gosta. Aí você vai falar assim para ela: não, hoje você não vai ver filme, hoje você vai ver uma palestra sobre saúde. A carne: de novo, já sei que eu tenho que fazer. Sabe, mas não faz. A carne, o que a carne quer ver? Filme, tira o sangue, abre a barriga, sai a tripa para fora, a cabeça explode. A carne gosta dessas coisas. E nós damos, nós alimentamos. Eu estou te falando, abençoado, do maior fracasso do homem. Nosso fracasso é quando nós dizemos sim para a nossa carne. Toda vez que você diz sim para ela, por que tem adultérios? Davi estava lá no seu palácio, deveria estar na batalha, na guerra, porque um rei, um verdadeiro rei, estava lá junto com seus soldados, seus generais. Ele estava no palácio, achou que ele deveria ficar no palácio, e ele viu lá uma mulher casada, tinha um esposo, era bela, bonita, atraente. O que ele fez? Olhou para aquela mulher e ele disse sim para a carne dele. Aí, se você conhece a história, depois que ele disse aquele sim e se deitou com aquela mulher, começou uma sequência de desgraça na vida daquele homem. O
Quem sabe disso? Acabou com a sua vida. Até o dia da sua morte, ele carregou a colheita daquele sim para a carne. Às vezes o cara é um marido legal, sabe, um trabalhador, sabe, aí, gente fina, gente da família, cuida dos filhos, cuida da esposa, não passa, falta nada, mas um dia briga com a esposa, tem discussão, sai para a rua para trabalhar, e sabe quando a gente está aperreado, irmão? Satanás providencia logo o escape. Ele é bom nisso. Você está aborrecido com alguma coisa, ele providencia logo alguma coisa para te alegrar. Aí aparece lá um demônio bonito, porque o demônio é bonito. Que você pensar que você vai ver demônio feio, você nunca vai ver. Tava olhando a Netflix, eu tenho, porque o meu plano do telefone me dá a Netflix de graça. Aí eu estava vendo um seriado chamado Lúcifer. Estava lá, falei, Lúcifer, deixa eu ver. Quem já viu isso? O irmão ali. Lúcifer. Aí eu falei, vou ver como é que é. Aí liguei, pus lá. E um cara bonito, não é um bonitão, cara? Eu gostei dele. Aí eu falei, meu, Lúcifer bonito desse. Quem é que não vai gostar do Lúcifer? Então é um seriado de 300 mil pedaços, que eu vi um pedacinho só, eu falei, puxa, o cara é bonito, que Lúcifer bonito. Então você vê, isto tudo a gente vai dizendo sim para a carne, vai dizendo sim para a carne, vai dizendo sim pelas pequenas coisas. Ó, não vou, irmão, quando eu disse, não vou tomar Danone, iogurte, vou tomar chá preto sem açúcar. Eu vou tomar chá, que eu só tomo chá sem açúcar. Vou tomar chá sem açúcar, eu estou dizendo não para a carne. Hoje eu vou ver uma palestra sobre família. Vou ficar 3 horas sentado vendo sobre família, como cuidar da minha família. Eu vou parar de ficar vendo essas besteiras de seriado, 40 partes. Oh meu Deus, já estou na 20ª. A carne gosta disso. Então se você quer servir a Deus com inteireza de coração, se você quer servir a Deus com decência, com honestidade, com seriedade, com respeito, com dignidade, você tem que dizer não para a carne. Irmãos, a carne é terrível. A tua carne é terrível. Diga, a minha carne é terrível. Ah, o irmão está rindo para a tua cara. Fala que a sua também. Porque às vezes nós pensamos que é o outro, é a carne do outro, é a carne da mulher, é a carne do marido. Então, o que a carne gosta? O que ela gosta? Eu digo o que ela não gosta. Ela não gosta de ler a Bíblia. Gosta de ler a Bíblia? Fala comigo. Quem leu a Bíblia essa semana, de segunda até hoje? Leu todos os dias? Só 1, 2 pessoas, 3 pessoas. Quem viu televisão? Todo mundo. A carne não gosta. Quem leu um livro 2022, no ano de 2022, quem leu um livro só? Ela não gosta de ler. O Moreira Franco não, Cid Moreira gravou a Bíblia toda para os preguiçosos que não gostam de ler Bíblia. Gravou a Bíblia. Você quer ouvir Gênesis? Liga lá. No princípio é o verbo. No princípio, está lá. Não precisa de ler, não precisa, só botar lá, bota o fonezinho e vai ouvir. Mas a carne não gosta. Sabe o que a carne gosta? Facebook. A carne gosta de Instagram. A carne gosta de WhatsApp. Então a carne não gosta de amar ninguém. A carne ela é interesseira, ela gosta de dar só para quem ela recebe. Se ela não recebe, ela não dá. A carne ela não se cuida. Ela é relaxada. Ela quer te matar. Você sabia que quem quer te matar é a tua carne? Não é o diabo, não é Deus, somos nós. A pessoa pega um cigarro, fuma nicotina, dá câncer, dá um monte de doença, e a pessoa sai lá e o maço de cigarro diz que o que dá de mal no corpo. E a pessoa faz o quê? Vai lá e compra e fuma. Eu falo,
Meu Deus, eu não conseguiria beijar na boca de uma mulher que fumasse, não. Eu mandava arrancar os dentes dela e a língua. Mandava. Todo dia tem que trocar de língua e de dentes para me te beijar. E a carne gosta. A carne gosta. A carne pensa. A carne não gosta de pensar antes de falar. A carne não gosta de pensar antes de fazer. A carne quer comer. Ai, comer, vamos comer. Eu fui comer com um pastor lá em Belford Roxo, há uns anos atrás, aquele lugar onde você se serve, né? Aí só que a carne, os caras botam 2 pedacinhos lá, e você arroz, feijão, macarrão, que você bota até cair do prato. O cara bota um pratão desse tamanho. Eu falei, meu Deus, come. Não, você vê que o bagulho não está mais entrando, o cara bota lá sabe aquela tulipa de Coca-Cola desse tamanho, e mete na boca a comida, enfia a Coca-Cola para empurrar o bagulho já não está aguentando mais de comer, mas a pessoa está comendo, porque a carne gosta disso, irmão. Aí você vê as igrejas cheias de doentes. Quem está doente? Todo mundo. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa da carne. Cadê a pressão alta? Sal. Eu vou pescar lá com o meu irmão Wander, vou pescar com o meu irmão Manuel. O Wander leva ovo cozido e leva aquele potinho de sal. Todo mundo pega o sal, pega o ovo e enfia sal. Eu como o ovo sem sal. Para quem só come ovo sem sal? Que gosto tem? Se eu quiser comer sal, eu como sal. Você quer o gosto do ovo ou o gosto do sal? Entende? Então, porque eu sei que o sal, o que ele provoca em excesso no teu corpo? Ele te incha. O açúcar em excesso, sabe o que ele faz com a nossa junta? Às vezes você não acorda com a mão dura, parece até aquele robô cheio de ferrugem, não consegue andar. É o sal e açúcar. O que a carne gosta? Sal e açúcar. Eu vou tomar um chazinho. Aí chega, não, eu não uso açúcar, eu uso adoçante. É pior ainda. Diz que o adoçante, para chegar naquela proporção de adoçar, ele recebe tantas químicas que ele é pior do que o açúcar refinado. Não sou eu quem estou dizendo, não. É os médicos quem dizem isso. Então, abençoado, se você quer servir a Deus com a tua família, se você pode servir a Deus, e Deus vai te recompensar. Deus vai te dar saúde. Pastor, Deus me dá saúde, mas eu vou destruir a minha saúde. Não, você vai dizer não para a tua carne. Comer com moderação. Coma tu. Irmãos, olha cá, eu sou uma linguiça. Sou ou não sou? Fala não, irmão. Mas eu como pra caramba, gente. Minha mulher sabe. Eu fui lá comer uma buchada lá na casa do Wander lá, meto a boca. As pessoas estão pescando, ele não sei se ele percebe. Está todo mundo pescando e eu estou comendo. Ele traz 14 sanduíches, 9 eu como. Não é verdade, irmão? Eu como tudo. Eu levo fruta, eu como. O cara fala, cara, você é magro, você come pra caramba, hein? Eu como tudo. Mas o que eu faço? Eu faço exercício. Não, pastor, eu também faço, eu varro casa, eu limpo. Não, isso não é trabalho, irmão. Muitas pessoas pensam que exercitar é varrer casa, é tirar a teia de aranha. Exercitar é você botar o teu sapatinho lá, o teu tênis, tua roupinha leve e, pensar em nada, vai embora. Agora você está lá varrendo, reclamando, oh meu Deus, olha lá, cabelo, de novo. Cabelo, deve ser de não sei quem. E o que é isso? O que é isso aqui? Meu Deus, até isso tem aqui. Entendeu? Está reclamando. Então você não está cuidando da tua saúde, você está adoecendo. Trabalhando e reclamando, você está adoecendo. Adoecendo o quê? O seu corpo. Eu poderia estar aqui tratando de demônio, grita com o demônio para tirar o demônio do povo. Mas eu prefiro te dizer que Deus te guarda e o maligno não toca em você. Eu te digo o que a Bíblia diz. Então, se você vai sofrer um dano hoje ou amanhã ou depois, saiba que não é culpa de Deus. É culpa minha, é culpa sua. Diga não para a tua carne. Eu quero isso. Não dê a ela, irmão.
Faz uma experiência. Hoje, você que ia chegar em casa, está pensando no macarrão, né? Que está lá, aquele pratão. Oh, meu Deus, deixei a canjica lá. Oh, papai, tomara que ninguém coma. E aquele meio litro de Coca-Cola, a boca chega em casa, já vai babando para a Coca-Cola. Não pega ela, não beba ela, não coma. Não dê a ela o que ela quer. Não é verdade, mano? Quem chegou aí e deixou alguma coisa boa em casa, doido para chegar para comer? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Não dê. Não dê para ela, não dê para... Pastor, o senhor está brincando com isto? Irmãos, se nós conseguirmos adoutrinar a nossa carne com pequenos atos, dizendo não para ela, daqui a pouco qualquer coisa de ruim, você vai falar não. Você vai começar a se treinar a dizer não. Quando você começa a dizer sim para tudo que ela quer, já era. Você se torna um viciado. Eu me torno um viciado. A carne, ela quer viciar. Antigamente que eu fumava, tomava café, cigarro. Quem sabe disso? Ai, o que tem a ver o café com o cigarro? Hoje eu tomo café e não fumo. Porque eu viciei, depois do café, fumar. Eu levantava 2 horas da madrugada para fumar. Ah lá, a irmã também. Porque eu dizia o que para ela? Sim. Tudo eu dizia sim. Tudo eu dizia sim. Chegou a hora de eu e você dizermos não. Diga não para a vontade, diga não para os desejos. Vai para a tua casa, chega na sua casa, come lá uma maçãzinha, não mete aquele pratão de macarrão com salsicha e refrigerante, e depois você vai dar 2 horas da manhã, você está acordado. Não é assim? 2 horas da manhã, meu Deus, não dormi. Ai, deve ser por causa do diabo, porque me atormenta. Não é o diabo, foi a quantidade de carboidrato que você comeu que não deixou você dormir. Você comeu carboidrato, macarrão, arroz, pão. Ai, pão, meu Deus, tem aquele presunto com mortadela, com queijo de Minas, né? Lá da Paraíba, né? Aquele queijo amarelo que põe um sol. Ai, meu Deus. Meu Deus. E põe para dentro. Diga não. São pequenas brincadeiras que eu digo aqui, mas se nós começarmos a seguir isto, você vai se tornar uma pessoa que vai ter capacidade de viver no Espírito. Porque não, as pessoas pensam que viver no Espírito, alguns pensam que é viver falando em línguas. Ai, o meu irmão ali é filho espiritual. Porra, fala em línguas toda hora. Até sabia, Gilmar? Tem tanta gente espiritual que quando você pergunta as horas para a pessoa, a hora ele diz, são xarabá, curimento, tarabacham. Entendeu? Nem eu. Porque a pessoa se acha espiritual falando em línguas. Então, quando você diz não para a sua carne, você está dizendo, eu agora estou andando no Espírito. Eu não estou mais seguindo a minha carne. Não vou xingar, não vou me aborrecer, não vou me irritar e nem vou irritar as pessoas. Vou parar e vou pensar antes de fazer qualquer outra coisa. Amém, igreja? Receba essa palavra. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé.